tá na hora do nosso placar olímpico. Fala Elton, Mike, Roger, todo mundo que tá ligadinho no nosso Placar Horizonte. Nesta terça-feira trago notícias boas e notícias ruins. Primeiro, falando ainda do vôlei de praia, porque Arthur e Evandro estão jogando agora, né, pelo Brasil no vôlei de praia masculino, infelizmente perdendo, né? Já perdemos o primeiro set para a Suécia e agora estamos perdendo o segundo set também aí para a dupla da Suécia. A gente vai acompanhar, daqui a pouco a gente traz o resultado final desta partida que começou às 13 horas, né, 13h. Mas vamos começar por ontem, porque tivemos o vôlei de quadra masculino. Infelizmente uma eliminação aí, talvez inesperada, mas particularmente para mim muito esperada do Brasil contra os Estados Unidos. Perdemos por 3-1. Né, as parciais aí foram de 26-24, 28-30 para o Brasil, que empatou um 7-1. Depois os Estados Unidos virou, fazendo 25-19 no terceiro e no quarto set. Particularmente, o resultado não me surpreendeu. Se fosse olhar para a torcida, eu esperava que a gente fosse passar, mas se fosse analisar o caminho da seleção masculina até aqui, desde Tóquio 2021, e a Liga das Nações também, disputada em junho, a gente já tinha um sinal muito claro de que a seleção masculina não chegaria à fase decisiva das Olimpíadas de Paris. A gente lembra aí, é um trabalho novo, entre aspas, né, do Bernardinho, que voltou à seleção masculina para fazer esse trabalho, tentando recuperar o que o Renan tinha deixado, também um trabalho muito ruim, mas a seleção brasileira fez mais do mesmo. Nos momentos decisivos não conseguiu emplacar. E lembrando, nessas Olimpíadas, a seleção masculina de vôlei fez 4 partidas, vencendo apenas uma, que foi contra o Egito, adversário mais fraco aí da fase de grupos e que já era esperado que a gente fosse vencer. Por falar em Bernardinho, vai ser a primeira vez que ele não vai ter medalha nas Olimpíadas como técnico. Então, a Confederação Brasileira de Vôlei tinha esperança de que ele fosse resolver o problema da seleção masculina, mas ele retorna ao comando aí da equipe e não consegue solucionar a questão, né? Solucionar este problema da seleção masculina que a gente tem acompanhado aí por muito tempo. E a Liga das Nações, né, como eu disse, já foi um alerta para o que a gente poderia acompanhar nessas Olimpíadas deste ano. Por outro lado, temos notícias boas com as mulheres no vôlei de quadra. Elas passaram hoje com tranquilidade contra a República Dominicana, vencendo por 3-0. Até aqui já são 4 jogos e os 4 a gente venceu por 3-0. O João passando aqui atrás, revelando o segredo, né, dos bastidores aqui, que ele é da mesma altura que eu. Aí vocês pensam, nossa, a Sara é alta? Na verdade, não, né? Mas nos bastidores do Placar Horizonte, lá no nosso Instagram, a gente está sempre mostrando esse segredinho aqui da entrada da redação. Mas voltando, falando das nossas gigantes da seleção feminina de vôlei, passaram aí, agora estão na semifinal, já sabemos o adversário. Vai ser contra os Estados Unidos, que venceu a Polônia por 3-0. O jogo foi agora há pouquinho. Venceu tranquilamente a Polônia. A Polônia a gente já havia enfrentado na fase de grupos, vencemos também por 3-0 e agora as polonesas estão eliminadas. O Brasil enfrenta a potência dos Estados Unidos, que foi pedra no sapato nas Olimpíadas de Tóquio. É uma fase importante para o Brasil, porque agora é tudo ou nada, né? Já está na semifinal, se perder aí pode disputar o bronze, mas a seleção não quer qualquer outra medalha que não seja o ouro. A gente, em Tóquio, já esbarrou na trave, né? Ficamos ali com o segundo lugar, ficamos com a medalha de prata. E as próprias meninas já falam, nós só queremos o ouro. A gente, claro, reconhece o valor da medalha de prata, mas já deu o que tinha que dar. Agora as meninas vão em busca do ouro e a gente espera que assim seja.
Amanhã a gente traz direitinho o horário do jogo, né? O dia e o horário do confronto entre Brasil e Estados Unidos na semifinal das Olimpíadas no vôlei feminino de quadra. O fato é que a gente está na torcida para que tudo dê certo, que o José Roberto Guimarães vença mais uma Olimpíada, né? O nosso técnico multicampeão, e que as nossas meninas também tirem aí esse engasgo, né, da garganta, porque também vai procurar uma revanche aí contra os Estados Unidos, que foi pedra no sapato nos últimos Jogos Olímpicos. Ailton e pessoal do estúdio, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais, porque hoje a tarde é repleta de jogos coletivos e claro que a gente traz tudo aqui no Placar Horizonte. Daqui a pouquinho eu volto para falar do nosso futebol feminino. Muito obrigado, Sarinha, pelas suas informações. Já já você volta para falar mais de Olimpíadas pra gente, tá? E aí, Roger, estava esperado já esse vôlei de quadra masculino? Eu não tinha expectativa pelo que nós vimos na Liga das Nações. Expectativa zero, né? Pelo que a gente acompanhou na VNL masculina, mas agora falando sobre o feminino, né? O Brasil que vai enfrentar os Estados Unidos, um clássico do voleibol mundial. Ontem perdemos o masculino para os Estados Unidos. Esperamos que as meninas sejam a grande revanche do masculino. Nós que fomos prata contra os Estados Unidos em Tóquio há 4 anos atrás, eu acho que o fator que vai ponderar e que vai ser super importante do Brasil contra os Estados Unidos realmente vai ser o emocional. Eu havia comentado até com a Sara antes de entrarmos ao estúdio. Eu acho que o emocional das meninas vão pesar para o lado positivo ou negativo. Mas a concentração que a Gabi está juntamente com o Zé Roberto e suas comandadas é incrível. Eu acho que o Brasil está no foco realmente do ouro e pode vir esse tricampeonato olímpico para a nossa seleção feminina. Eu acho que a grande situação do Brasil contra os Estados Unidos realmente vai ser o emocional. Mas ainda eu espero, quem sabe hoje às 4 da tarde, que a Boscovic pare a seleção italiana, porque tem tudo para dar Brasil e Itália na grande decisão, mas estou forçando aí para a Boscovic, quem sabe, arrebentar as italianas, porque obviamente é mais fácil, entre aspas, para o Brasil enfrentar a Sérvia na final do vôlei feminino, mas pela sequência que a gente está tendo, a única seleção que não perdeu um set até o momento, o Brasil tem tudo para conquistar o ouro e pela concentração das meninas e pelo fenômeno que se chama Gabi. Exatamente. A tarde dessa terça-feira vai ser repleta de esportes coletivos. E tem mais Brasil em quadra. Hoje a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos pelas quartas de final do basquete masculino em Paris. O jogo vai ser às 4h30 da tarde e tem um tabu a ser derrubado. O Brasil nunca venceu o Dream Team americano nas Olimpíadas. Vai dar para vencer hoje, meu querido? Olha, eu acho que se o pessoal gosta de fazer aposta, não deve apostar nisso não, tá? Porque eu acho que é muito difícil. Os Estados Unidos é um outro patamar de time, né? O Brasil ainda engatinha um pouquinho no basquete, então é muito difícil. Mas eu acho que é tentar fazer um jogo bom, parelho, né? Sem desistir, sem... Tentar não tomar um vareio ali e sair... Se for para sair bem. Sair legal. Já teve jogador norte-americano aí zoando a seleção brasileira, viu? Não vou falar nada não, porque de certa forma dá para concordar com ele. E agora vamos voltar com a Sara Zeferino, lá da nossa redação. Ô Sarinha, essa redação maravilhosa, porque ela vai falar com a gente sobre a seleção brasileira de futebol feminino que enfrenta a Espanha nessa terça-feira. E a Sarinha já está na tela. Fala, minha querida Sara, fenômeno da comunicação. Ô, Ailton, eu nem fui e já voltei. Foi o tempo da gente dar uns palpites aqui nos bastidores. Eu estava conversando com o Marcos, está aqui atrás, não aparece não, mas ele está aqui. Ainda bem que ele não fica de pé, viu? Porque senão a humilhação ia ser um pouco maior aqui para mim. Mas o Marcos e a Carol estão aqui atrás. A gente estava conversando sobre essa tarde do Brasil, né? Começamos não muito bem. Por quê? Arthur e Evandro acabam de perder aí no vôlei de praia masculino, estão fora das Olimpíadas de Paris. Eram expectativa de medalha, o Evandro e o Arthur vinham atuando muito bem nessas Olimpíadas, com 100% aí na campanha, mas infelizmente deixam os Jogos Olímpicos nesta terça-feira, depois de perder para a dupla da Suécia. A gente fica triste e rezamos também, torcemos para que isso não seja um indício do que vem na tarde desta terça-feira. Como você bem disse, tem basquete masculino. A gente vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a seleção dos Estados Unidos, né? A mais temida, pegou todos os monstros daí da NBA e colocou só em um time e a gente vai pegar logo eles. E também temos handebol feminino, daqui a pouquinho vocês vão falar aí, mas um dos principais hoje é o futebol feminino. Lógico que todos importam, mas muita gente também
focada e preocupada com o futebol feminino, na tarde desta terça-feira, a gente volta a enfrentar a Espanha. No primeiro jogo, valendo aí pela fase de grupos ainda das Olimpíadas de Paris, perdemos por 2-0. Em um jogo que a Marta foi expulsa, no primeiro tempo, o Brasil sentiu muito, precisava do resultado, dava uma pressão, um nervosismo para cima das meninas e a gente acabou perdendo. Por falar na Marta, a CBF havia tentado um efeito suspensivo para que ela jogasse nesta terça-feira contra a Espanha, já que ela recebeu 2 jogos de suspensão devido à falta que ela cometeu contra a espanhola, né, no último confronto entre as duas seleções, mas esse efeito suspensivo não foi aceito e ela segue fora da partida de hoje. Se for voltar a jogar, será na final. Por quê? Hoje é semifinal contra a Espanha. O Brasil chega com uma moral um pouco maior depois de ter passado pela França no último final de semana, e a Espanha chega com a moral um pouquinho abalada, porque chega à semifinal tendo passado um sufoco contra a seleção da Colômbia, que vencia o jogo por 2-0, estava se classificando para a semifinal, mas a Espanha conseguiu empatar e levar a decisão para os pênaltis e chega assim à semifinal, a favorita, a seleção espanhola. Então, além desse contexto aí de cada seleção, né, da seleção brasileira e da seleção espanhola, eu trago aqui algumas notícias muito ruins sobre as nossas jogadoras aí da seleção brasileira. Primeiro, a Thamires está fora dos Jogos Olímpicos, teve uma lesão muito grave. Ela já tinha relatado que estava jogando no sacrifício, tomando injeções no tornozelo para que conseguisse ajudar a equipe, mas aí a seleção comunicou nesta terça-feira que ela está fora dos Jogos Olímpicos depois de realizar aí um exame de imagem constatando essa lesão. Yaya entra no lugar da Thamires na lista de relacionados. Além dela, Rafaele, a zagueira, também está fora. Na última partida contra a França, ela chegou a sair do estádio usando uma das muletas da Antônia, que também já se machucou nesses Jogos Olímpicos. A bruxa está solta na nossa seleção brasileira, não para por aí. A Tainá também está fora, desconforto no joelho, e quem entra no lugar dela na lista de relacionados é a Luciana. Então, Yaya, Priscila e Luciana entram como substitutas e ficam à disposição da Arthur Elias para o jogo desta terça-feira. Lembrando, o Brasil vai em busca de uma nova medalha no futebol feminino depois de ter conquistado 2 pratas. Foram elas em Atenas 2004 e Pequim 2008. Se passar da Espanha hoje, já garante pelo menos uma prata aí, porque já estará na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A gente segue na torcida do time Brasil e amanhã eu trago mais notícias, claro, sobre o nosso futebol feminino. Um abraço a Ailton, pessoal do estúdio, e até a próxima. Isso aí, valeu, Sarinha. Agora vamos falar sobre o handball. As meninas da seleção brasileira venceram Angola no último sábado por 30-19 e se classificaram para as quartas de final. E hoje elas vão enfrentar a Noruega às 4h30 da tarde. Expectativa, Roger? Total. A seleção brasileira de handebol, que foi campeã mundial em 2013, né? Tomara que possa repetir esse feito com um dourado. A gente espera que, se avançar da Noruega, o Brasil seja um dos favoritos ao título do handebol feminino. Claro que a gente tem pela frente grandes seleções, como a própria França, mas tem tudo para conquistar, quem sabe, pelo menos o bronze. Vamos falar do nosso momento olímpico, porque nessa segunda-feira o time Brasil conquistou mais 2 medalhas nas Olimpíadas de Paris. A primeira saiu com Gabriel Medina, que conquistou bronze após vencer o peruano Alonso Correia, batendo o adversário por 15 pontos e 54 contra 12 pontos 43 na semifinal. Medina teve uma revanche da última etapa do circuito mundial do Tahiti, mas foi superado pelo australiano Jack Robinson em uma bateria de pouquíssimas ondas. E a gente sabe que a onda é ela que manda, né? Tem que dar muita sorte. E teve ainda mais uma surfista brasileira, a Tati Weston Webb, também vai trazer para nosso país uma medalha na decisão do ouro. Tati teve pela frente a norte-americana Caroline Marques, atual campeã mundial. A surfista brasileira se manteve na briga até a última onda, quando precisava de 4,68 para virar a bateria. Porém, a nota de 4,50 decidiu pela prata da brasileira, que somou 10,33,
contra 10,50 da adversária norte-americana. Igual eu falei, tem que ter sorte. Tem uma pessoa aí, uma voz do além, que falou para mim que lá na Lagoa da Pampulha tem mais onda que lá no Tahiti. Tá? Pois é, e você de casa, o que é que acha? Quer participar conosco? Mande sua mensagem então pelo WhatsApp no 97166-9238, porque nessa segunda-feira a dupla de vôlei de praia feminino, Ana Patrícia e Duda, fez valer o favoritismo ao vencer as japonesas Ishio e Akiko por 2-0. E com a vitória, o Brasil garantiu uma vaga nas quartas de final do vôlei de praia feminino, onde vai enfrentar a dupla da Letônia, a Tina Galdina e Anastágila Samailova, dupla número 6 do mundo. O jogo está marcado para esta quinta-feira, 13h. E ontem à tarde também tivemos a estreia do Brasil no tênis de mesa por equipe. No masculino, Hugo Calderano e Vitor Ishii e Guilherme Teodoro derrotaram os portugueses por 3-1. Uma das duplas com Ishii e Teodoro e 2 nas partidas individuais. A equipe aguarda agora o vencedor do duelo entre França e Eslovênia para conhecer o adversário das quartas. Já no feminino, o trio formado por Bruna Alexandre e pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi perderam de 3-1 para a Coreia do Sul. Porém, o que chamou a atenção no confronto foi a atleta Bruna Alexandre, que se tornou a primeira atleta paralímpica do Brasil na história a participar de uma das Olimpíadas, né? Muito legal, ela não tem um braço e participou e com brilhantismo, tá? Jogou demais, demais mesmo. O que você achou dessa superação, né? Que isso para mim é superação. Superação é importante, a inclusão também no esporte, né? Eu acho que isso é um exemplo para todo mundo, né? E que isso venha acontecer mais vezes, que seja a primeira de muitas vezes, né? Que tenha essa oportunidade para outros atletas. Eu fiquei, assim, emocionado, viu, Mike? Então, agora ela é uma atleta olímpica e paralímpica, né? Assim, sensacional mesmo, porque a gente vê a dificuldade que é para a pessoa chegar na Olimpíada, para o profissional chegar, para se classificar. São muitos atletas, o Brasil é um país gigante. Falta investimento, às vezes, na base, na formação, falta. Só que ainda assim tem muito atleta, a gente ama esporte, né? Isso. E aí conseguir chegar nas duas, sensacional. Muito bom. E hoje de manhã tivemos a estreia do Isaquias Queiroz nas Olimpíadas, juntamente com a Jack Coldman. Eles venceram as baterias na canoagem por velocidade de 500 metros. Estão classificados para as semifinais. A semi será disputada na quinta-feira. Isaquias volta a competir amanhã nas eliminatórias da canoagem individual 1000 metros.